Dniyaneshwar e o seu oponente Visshoba Shati. Havia lá um Brahman muito odioso, cujo nome era Visshoba Shati. Ele estava continuamente a insultar estas 4 crianças. Ele exclamou: "Estes são os filhos de um sannyasi? Não se deve olhar para os seus rostos?" Ele estava continuamente a murmurar estas injúrias. Assim como a mariposa, de acordo com o seu caráter, deve procurar apagar a luz, ou como o vagalume deveria dizer: "Destruirei totalmente o sol", ou como irá Naryakapashipu murmurou para si mesmo, de raiva quando viu para lado, ou como Duryodhana ficou cheio de raiva quando ouviu falar dos louvores dados a Dharmas, ou como quando os ladrões veem a lua cheia, eles a insultam, ou como os astrólogos com ódio se opõem aos ensinamentos de Ram Sahadev. Da mesma forma, Visshoba Shati olhava continuamente para eles com os seus olhos coléricos. Se os visse em qualquer lugar, ele sentia-se muito perturbado. Ele comentava: "Estes são filhos de um sannyasi. Nunca se deve olhar sequer para eles, para os seus rostos. Se olharmos para eles, eles nos tornarão iguais a eles." Agora aconteceu, numa ocasião particular, que os festivais da Sara e das luzes estavam a ser celebrados. Nivriti disse a Muktabai: "Prepara alguns excelentes panquecas para nós e dá-nos para comer." Concordando imediatamente, ela reuniu os materiais necessários para a culinária. Para fazer esses bolos, ela foi à fábrica dos oleiros buscar uma panela de barro. Enquanto caminhava pela rua, de repente, observou Visshoba. Tomada de medo, Muktabai escondeu-se atrás de alguma coisa. Ele imediatamente correu em direção a ela e disse-lhe: "Com que propósito te estás a apressar? Diz-me imediatamente." Quando Muktabai ouviu dizer isso, ela estremeceu violentamente, pois assim como a flor de lótus tem medo despertado no seu coração quando vê um elefante, ou como o pássaro cuco treme violentamente ao ver um falcão, ou como quando um cervo procura água numa floresta e vê um caçador ao longe, ou como quando uma vaca vê um tigre, ela treme violentamente de medo. Então, com extremo medo, ela respondeu: "Vou ao campo dos oleiros comprar uma panela de barro." Nivriti disse-me para fazer algumas panquecas imediatamente. Ao ouvir a sua resposta, Visshoba começou a rir. Ele bateu em Muktabai. Então foi e disse ao oleiro que se lhe desse a panela de barro a ela, ele o puniria de imediato. "Eu emprestei-lhe dinheiro e vou exigi-lo imediatamente." Ao ouvir esta ameaça, o oleiro ficou muito perturbado. Se alguém não obtém lucro de nenhuma fonte, mas tem que pagar as dívidas que tem com outras pessoas, ou quando tem uma doença grave, deveríamos reconhecê-lo como devido à ira de Deus. Se alguém vive num lar pobre ou se lamenta a morte de um filho na idade adulta, ou se as pessoas insultam alguém que é honrado por outros, isso também deve ser reconhecido como devido à ira de Deus.
Ou alguém pode ter estudado um assunto durante toda a vida e ainda assim, em certa ocasião, não se lembrar da resposta certa, enquanto muitos pensamentos errados surgem na mente. Isso também deve ser reconhecido como devido à ira de Deus. Ou um inimigo descobre os nossos segredos e então todos falam da mesma forma sobre ele. A raiva então cresce no coração. Isso deve ser reconhecido também como devido à ira de Deus. Um chefe de família, amante da sua família, quando viaja, fica muito perturbado pela falta de comida em casa e a sua esposa queixa-se amargamente do mesmo. Isso também deveria ser reconhecido como a ira de Deus. Se na velhice alguém tiver os membros sem força, ou se nenhum dos seus filhos vier perguntar sobre o seu bem-estar, ou se a sua esposa falar com ele duramente, isso deve ser considerado devido à ira de Deus. Bem, qual é a utilidade de mais ilustrações? Um homem gosta ou sofre de acordo com os seus próprios atos. Então, quando ouviu a ameaça de Vissoba, o oleiro permaneceu em silêncio. Nesse momento, Muktabai chegou e disse ao oleiro: "Dê-me uma panela de barro para assar os meus bolos." O oleiro respondeu-lhe: "Ainda não preparamos a louça para assar. Depois de assá-los, poderá vir e levar uma panela de barro." Ao ouvir a sua resposta, Muktabai regressou para casa muito preocupada e chorando com uma voz lamentável. Exatamente então, Denia Achuar retornou ao seu ermitério depois de realizar o seu banho e de repente caiu no seu ouvido o grito lamentável de Muktabai. Deniandev puxou-a para perto de si e acariciou a sua irmã com a mão. Ele disse-lhe: "Por que estás triste? Diz-me." Ela respondeu: "Eu estava a ir para a casa do oleiro para trazer uma assadeira de barro para assar bolos e Vissoba encontrou-me no caminho e bateu-me com raiva. Ele foi e disse ao oleiro: 'Não me dê a panela de barro para Muktabai.' Então voltei para casa e estou sentada aqui a chorar. Nivriti deu-me a ordem de fazer os bolos hoje, com as minhas próprias mãos. Aqui, desconsolado, o que devo fazer?" Nesse momento, Vissoba Chati começou a olhar para eles à distância, através de uma janela, e para ouvir em detalhes tudo o que diziam, ficou do lado de fora. Deniandev, então, disse a Muktabai: "Por que estás a ser incomodada por nada? Eu pergunto-me o que devo fazer em vista do caráter dele."